O nosso convidado de hoje do Jornal de Ténis Couto-Iventes é um grande jogador de ténis, mas também foi um grande jogador de futebol. É muito raro ter alguém que se destaque em duas modalidades da mesma maneira. Joaquim da Rocha Ferreira da Costa, 67 anos, natural de Gondomar. Como é que o ténis aparece na tua vida, grande Ferreira? Aparece, não foi nada programado, absolutamente nada programado. Foi quando eu estava na Ilha da Madeira e era treinador do Marítimo. Futebol. Do futebol. Decidi abandonar o futebol e fiquei lá meio ano, no Funchal, e vivia encostado à Quinta Magnólia. Para quem conhece, é uma quinta excelente, com piscina, com 4 cortes de ténis. E foi aí com alguns amigos que eu fiz aí amizade com algumas pessoas que jogavam ténis, que eu comecei a jogar ténis. Foi precisamente aí. Mas porquê? O ténis era uma modalidade que tu já vias e... Já via. O ténis foi sempre uma modalidade que eu sempre que podia, eu via um torneio, eu gostava de ver. Sempre gostei de ver. Ali foi uma situação que eu tinha que passar o tempo. E que idade é que tinhas? Eu quando comecei teria pai uns 38 anos, sim, por aí. Foi a primeira vez que pegaste uma raquete? Mas por aí, sim. Por aí, mais ou menos. E como é que... Então és um predestinado para o desporto, porque com 38 anos tu conseguiste depois ser campeão nacional de mais 45 em 1998, 2004, 2005 e 2007, campeão nacional de mais 55, 2008, 2010, campeão nacional de mais 60, 2013, 2014, 2015 e 2016. Caramba! Alguma vez passou pela cabeça quando... Não. Sabes que eu quando tenho aqui alguns alunos pergunto sempre isto, pergunto sempre se eles, principalmente adultos, praticaram outro desporto. Isso é muito importante porque no ténis tem que haver muita coordenação, eu tinha. Tem que haver perna, eu tinha muita perna. O campo de ténis para mim era uma brincadeira, eu estava habituado a um campo com as dimensões do futebol, o ténis para mim era uma brincadeira em termos físicos. E eu depois procurei muito, foi evoluir na parte técnica, porque eu não tinha noção. Mas eu era muito competitivo. De tal maneira que eu quero te dizer que eu, ao fim de meio ano, na Quinta Magnólia, já ganhava os veteranos todos de lá. Ao fim de meio ano. Caramba, isso foi mesmo... É mesmo E jeito. quando vim para Guimarães, eu era sócio do Clube de Ténis, mas eu não conhecia o Clube de Ténis. Eu era sócio há uns anos. Um amigo meu pôs-me a sócio. Mas eu não conhecia o Clube de Ténis de Guimarães. Então, como vim e já vinha com o bichinho do ténis de lá, vim procurar. Procurei aqui alguns amigos, comecei aqui a jogar e fiz um torneio que nunca tinha feito um torneio na minha vida, um torneio de sócios. Nunca tinha feito. E lembro do funcionário daqui do C. Dias dizer, Ferreira da Costa, você teve muito azar que vai jogar com este, vai jogar com aquele. E eu fui eliminando 6-1, 6-0, 6-1, 6-1, até que fui à final. Cheguei à final e disse, com este não tens hipótese, faz parte das equipas aqui do clube. E hoje esse moço é meu aluno, há coisas engraçadas. Esse moço Mas tu ganhaste? E eu ganhei 6-3, 6-0. Ainda te lembras? Porque ele jogava muito mais que eu, só que eu ia buscar as bolas todas. Tinhas muita perna. E devolvia, e ele queria jogar mais difícil e acabava por falhar. O ténis, a postura que tu tens no ténis foi a mesma que tiveste no futebol, de grande compromisso? Sempre. Por todos os clubes que eu passei, não só os treinadores como as pessoas, sempre gostaram de mim, sempre. Eu, no desporto coletivo, e mesmo até no ténis, eu ponho sempre à frente o coletivo. E punha muito no futebol. Se um treinador me transmitisse uma ordem, se eu quero que tu jogues, faças isto, eu fazia. Eu abdicava muitas vezes de me sobressair. Eras muito disciplinado, taticamente. Muito disciplinado. Sempre muito disciplinado. E tenho tentado transmitir um bocadinho isto durante esta parte que eu estou a trabalhar no ténis. O facto de ser um desporto individual e tu estás habituado ao coletivo, qual foi a grande diferença que encontraste? A grande diferença foi, acima de tudo, o profissionalismo. Uma diferença brutal. Eu, quando comecei no ténis, também não estava nada predestinado, foi por acaso. Para mim era uma brincadeira. Porque vinha de um desporto altamente profissionalizado, onde nós preparávamos jogos durante a semana. Nós começávamos a fazer aquecimento e preparação do jogo 2 horas e meia antes do jogo. Eu, quando cheguei ao ténis, e que não conhecia o ténis, e comecei a levar alguns miúdos aos torneios, e apareciam 5 minutos antes para começar o jogo, assim, tinhas que aparecer 1 hora antes para nós começarmos, para aquecer, aquecimento, para tudo. Isto é uma brincadeira, quer dizer, isso no fundo, para mim, era uma brincadeira, tanto assim que eu, muito sinceramente, eu estive aqui durante uns 15 anos ou mais no clube, sem interesse no sentido de fazer campeões, sem interesse da competição. Eu vi aqui um miúdo que
tinha jeito, eu puxava por ele, depois dizia, Coutinho, opá, tem aqui um miúdo com jeito, fica com ele. Coutinho, tem aqui 2 miúdos com jeito, fica com eles. E andei durante este... O grande causador de eu me virar para a competição foi a Francisca. Francisca Jorge foi a grande causadora. Porquê? Como é que isso aconteceu? Porque ela tinha jeito e disse, professor, eu não quero mais ninguém para treinar, só quero treinar consigo. Como é que foi esse percurso? Como é que tu agora, depois da Kika conseguir os êxitos que conseguiu, enches-te de orgulho? Muito, muito orgulhoso. Porque quem sabe, sabe que a Kika tinha talento, mas tinha algumas dificuldades, muitas dificuldades, principalmente na parte física. E trabalhámos muito os dois. Eu lembro que ela tinha pai 11 anos e eu chamei-a e conversámos um bocadinho. Kika, tu estás muito novinha, tu tens 11 anos ainda e eu vou-te fazer uma proposta. Eu acredito muito em ti. Muito. Tu acreditas em ti. Tu achas que consegues ser campeã? Ela, eu acho. Então vamos os dois fazer aqui um pacto, um compromisso. Vamos os dois trabalhar a sério? Vamos. E ela, passado um ano, foi campeã nacional sub-12. A minha preocupação antes de irmos para o campeonato nacional foi Kika, olha, prepará-la. No sentido de se ela perdesse, pá, não é fácil, é o campeonato nacional, pá, sabes que pode acontecer. Ela, professor, não me diga mais nada, eu vou ganhar. Esse percurso foi o que me levou, a partir daí, até porque os miúdos também me pressionaram muito e queriam continuar a trabalhar comigo também. Mas muito do sucesso dela nessa fase inicial também parte da tua experiência como jogador de futebol? Muito a parte competitiva, a parte da preparação, porque, Pedro, toda a gente sabe ensinar uma direita, uma esquerda, um serviço. Depois o ténis é muito mais do que isso. E a pressão dentro do jogo? Muito mais do que isso. Tens de saber fazer uma leitura do teu adversário, tens de ser inteligente, essa parte da inteligência. Porque também a trago do futebol, um jogador de futebol, se não for inteligente a jogar, pá, pode ter talento, mas não sendo inteligente, não vai conseguir durante o jogo, não é, fazer aquilo que ele é capaz de fazer, porque não é inteligente. Toma opções erradas. Já se ouviu em alguns cortes dizer, em jogos da Kika, e tu se calhar já ouviste, que a Kika tem um bocado da ratice, inteligência, esperteza, digamos assim, do treinador, na altura quando tu ainda estavas. Eu acredito um bocado nisso, porque a Kika foi uma miúda que fez um trajeto muito comigo. Muito comigo. Ela andou para aí 2, 3 anos, não posso precisar, a ter 2, 3 aulas individuais, e depois é que tinha no coletivo. E durante esse tempo, eu tentei ensinar-lhe o que é jogar ténis. Porque jogar ténis, há muita gente que sabe bater a direita, bater a esquerda, mas isso não é saber jogar ténis. Saber jogar ténis é optar no sítio certo, na hora certa, pelo golpe certo. Isso é saber jogar ténis. Saber jogar ténis é ter no aquecimento, já estar a tentar ver as dificuldades do adversário e da adversária. Deixa-me jogar para a esquerda, saber o que é que ela faz, deixa-me levantar uma bola, deixa-me temos fazer uma cortada. Isso é saber jogar ténis. E nós mesmo já numa fase adiantada daqui, que ela tirou muito proveito disso. Muito. Eu lembro que uma vez, Campeonato Sub-16, a Kika numa fase chorava muito. Estamos aqui no entrevista a falar muito da Kika. Mas ela faz também, do teu percurso também. A Kika está no meu coração. A Kika é a minha paixão, já lhe disse essa. Tu serás sempre a minha paixão. Ela estava a perder com a Rita Pinto, na meia final do Campeonato Nacional Sub-16 em Carcavelos. Perdeu 6-1. Chorava. E passou junto de mim e eu só lhe disse isto: Kika, dá-me aula. Kika, dá uma aula. Ela ficou a olhar para mim. Percebes o que eu te estou a dizer? Percebo. Eu 6-2-6-1. Portanto, isso é a inteligência dela. Não precisei de falar mais nada. Ela sempre foi muito inteligente. E eu, sem criticar ninguém, eu gostava de ver a Kika a jogar mais com a cabeça, com a inteligência que ela tem. Que ninguém lhe roube isso, que não façam daqui com um robô. Ela não é um robô. Ela não é um robô. A Kika é 80% cabeça e 20% ténis. Essa é a Kikinha que eu conheço. Ferreira, quando tu começaste, vamos voltar ao teu percurso como jogador de ténis, quando começaste a jogar, e começaste mais tarde que o normal, mesmo assim com muitos resultados, com muitos títulos nacionais, recordas-te do teu primeiro campeonato nacional que venceste? Eu já não me lembro muito bem, foi no 1998, 45. Foi nos mais de 45. Eu não me lembro se foi contra o Vítor Pereira, se foi contra o Zé Alberto Pereira. Foi contra um deles. Duas carraças. Terríveis. E tu também. Eram maratonas. Nós temos algumas passagens. Eu lembro de ter ganho um campeonato nacional ao Vítor Pereira, já no Val do Lobo, depois de muito tempo, de muita luta, um calor terrível. Ele veio à rede durante o jogo e disse-me assim: é melhor desistir se não morres.
Tu estás aqui, portanto... E eu pensei assim, como é que ele sabe aquilo que eu estou a sentir? Eu estou mesmo mal. Pá, continuámos o jogo na luta, e eu tenho match point para mim. Eu tenho match point e ele não servia. E eu, como nós nos damos muito bem, mesmo agora somos muito amigos. Já foram campeões de pares? Não, muitas vezes, fomos campeões. Não, que eu jogava com o Fernando Costa. Fernando Costa, exatamente. Com o Vítor, eu cheguei a uma altura que metíamos muita coisa. Vítor, não serves, vais-me deixar ficar aqui? E ele chegou à minha beira e mostrou-me a mão dele. Estava em ferida. Não. Ele não conseguia esticar os dedos de contraturas, porque chegavam a passar 100 e tal bolas por cima da rede na disputa dos pontos. Ele deixa-me os meus dedos ir ao normal e eu vou fazer dupla falta para tu ganhares. E foste campeão aí. E ganhei também. O facto de conseguir ser campeão era importante. A competitividade, depois de deixares o futebol, continua em ti, presente em ti? Continua muito. E também é uma coisa que era importante para mim, principalmente na minha carreira, no meu lugar de treinador, na minha posição de treinador. E eu não fui jogador de ténis. Eu não tive iniciação no ténis. Eu às vezes digo aos meus miúdos, eu nunca fiz um carrinho na minha vida. Como jogador, como aluno. Portanto, como aluno, era importante que eu tivesse títulos e resultados para os títulos, ao fim e ao cabo, cobrirem esta deficiência que eu tinha na minha iniciação. Porque a minha iniciação foi de futebol, não foi de ténis. Era importante isso acontecer. Tu começas no futebol muito cedo no Porto. No Porto, com 15 anos. Fui às captações e treinei no relevado do estádio principal. São coisas que ficam para toda a vida. Treinei 20 minutos. Eu era pequeno, franzino. Ao fim de 20 minutos, o treinador Arbeeta disse: Ferreira da Costa, anda cá. Artur Baeta, não é? Artur Baeta. Anda cá. Tu já és jogador do Porto. Podes ir, embora vens em setembro, foi mais ou menos em julho, agosto. Vens em setembro, nós vamos mandar uma carta para o teu pai, né? Vens cá assinar um contrato e tu já és jogador do Porto. E pronto, estive 5 anos no Porto, mais ou menos, entre as camadas jovens e 1 ano nos séniores também. Depois do Porto vais para alguns clubes, estiveste no Espinho, no Penafiel, no Chaves. Eu estive em Espinho por empréstimo. Por empréstimo estive em Espinho. E depois deu-se o 25 de Abril. Foi abolido o direito de opção e fiquei um jogador livre. Foi quando eu vim para a Vitória de Guimarães. Eu em 75 vim para a Vitória de Guimarães. Com o Caiado, treinador, Fernando Caiado. Fernando Caiado, depois esteve em mais clubes. No Boa Vista, entre eles, em vários clubes. Estiveste em Guimarães de 1975 a 1981. No total da tua carreira fizeste 312 jogos, marcaste 33 golos, mas em Guimarães fizeste 23 golos em 156 jogos. O Guimarães foi o clube que mais te marcou em termos de carreira futebolística? Em termos de carreira foi o que eu estive mais tempo, 6 anos. Embora o clube onde eu estive que me marcaram muito, o Chaves marcou-me muito. Uma parte pela positiva, outra parte também pela negativa, que foi lá que eu fiz a minha grande lesão no joelho. Mas pela positiva, era um povo, uma região atrás de nós. Era qualquer coisa extraordinária. Nós íamos jogar a Lisboa e tínhamos a Casa do Povo, atrás dos montes, atrás de nós, para todo o lado. Com os ranchos e com as fanfarras e com aquilo tudo. Tu ias na rua e eras abordado como um ídolo. Portanto, isso não é muito normal. E nós íamos à Espanha e éramos reconhecidos. Nas zonas fronteiriças, não é? Em Verim, por ali, aquelas zonas ali perto, éramos reconhecidos. Quando me viam, diziam, olha, o Calvito, vai ali o Calvito. No lançamento desta entrevista, tive aqui um comentário de uma pessoa que jogou contigo e que disse que foi das melhores pessoas que conheceu no futebol, o Carlos Padrão. Sim, grande amigo. Foi guarda-redes nos Chaves. Sabes que eu, na minha carreira do futebol, não há nenhum clube por onde eu tenha passado que não tenham gostado da minha presença. Não como jogador, mas também como homem. Fazia questão de não ser o conflituoso, mas ser aquele que apaziguava as confusões, que tentava resolver as situações. E tivemos em clubes, que era uma época difícil, nós tivemos clubes onde passámos situações muito difíceis, como 3 e 4 meses de atraso nas mensalidades, onde havia guerras, onde havia confusões nos balneários, e eu fiz sempre questão de ser das pessoas, não sendo das pessoas que tentavam apaziguar e fazer entender que não era por ali o caminho. O caminho nunca foi para mim, nunca foi por ali. Nunca foi pela confusão, foi pelo outro lado. E ainda hoje, pelos clubes onde eu passei, me recordam com saudade e com abraçam-me, convidam-me. Daí por isso é que, por exemplo, quando ainda era jogador, te convidaram a ser treinador no Marítimo?
Não, eu fui jogador do Chaves e depois fui para o Marítimo. E depois é por isso. Mas não fui nunca como Sim, mas jogador. por esse teu feitio é que te convidam também para. Como treinador, a minha história de treinador de Marítimo é assim uma história um bocadinho fora do comum. Aliás, o meu percurso no Marítimo é um percurso muito fora do comum. Eu fui para o Marítimo, nunca tendo treinado ninguém, ou melhor, nunca fui jogador de Marítimo, e fui para lá, saí do Chaves e fui treinar o Marítimo, porque eu tinha tido uma lesão muito grave e nunca mais recuperei. E fui treinar o Marítimo, praticamente depois de uma conversa que eu tive com o presidente do Marítimo e com o chefe de departamento de futebol, que é o atual presidente do Marítimo, o Sr. Carlos Pereira. E o presidente era o António Henriques. O presidente António Henriques. Pá, gostaram muito de conversar comigo e disseram: este é o homem. E pronto, lá fui eu. Eu adorava o futebol. Para mim, o futebol adorava. Gostei muito mais, depois de conhecer os meandros e os bastidores, eu gostei muito mais de ser jogador do que de ser treinador. Mas digo muito, embora toda a gente me dizia, de jogadores e tudo, depois de levar-me lá, que eu tinha muito jeito, que me adoravam treinar comigo, que eu tinha muito jeito, mas a força é muito grande, nos bastidores é muito grande. Saíste desgostoso do futebol? Completamente. Eu estive 23 anos no futebol, para chegar, eu ter a capacidade, não é qualquer um que faz isso, ter a capacidade de chegar com lucidez e dizer assim: o futebol para mim a partir de hoje não me serve. O futebol a partir de hoje não me serve. Eu vou abandonar o futebol. Eu não sabia o que é que ia fazer, não fazia a mínima ideia. Embora houvesse uma senhora, é que isto é engraçado, nunca contei isto a ninguém, vou-te contar uma história. Eu tive uma senhora um dia que chegou à minha beira, à Madeira, foi de continente, foi visitar umas pessoas, eu conhecia, e ela chegou à minha beira e levava-me uma prenda. E levava-me uma raquete pequenina assim de ténis e uma caneta. Caramba. Dourada. E eu comecei-me a rir. Coitada desta senhora, ela lá trouxe isto com o coração, sentiu trazer, trouxe com o coração, mas não tem nada a ver comigo, eu estou ligado ao futebol, não é? Passado um ano, mais ou menos, de eu ver aquilo, eu estava em casa e olhei para aquele objeto que me foi dado e eu olhei para o objeto e digo assim: ténis, eu já jogo, caneta, professor de ténis, eu nunca serei. Olha, a minha associação... Foi uma premonição? Exatamente. E quem era a senhora? Era uma senhora que eu conhecia aqui do Porto. Mas porquê é que ela te travava não sei, isso? ela também, eu mesmo perguntei-lhe, ela não me sabia dizer. Eu perguntei: achas que foi um sinal daquilo que ia ser a tua... Foi, só pode ter sido um sinal que depois, eu próprio, ao olhar para aquela oferta, eu fiz a leitura, clara. Eu vou ser professor de ténis. ténis. Sim, professor nunca. E eu não sei nem para mim como é que eu vou ensinar aos outros. E és? Há 30 anos. Há 30 anos, também agradeço a quem me ajudou muito. Olha, um deles foi o Zé Vilela, que eu procurei, tirei cursos, procurei fazer todo tipo de cursos, 5, 6, 7 cursos, já não sei quantos cursos tirei, tirei muito com o registro profissional de ténis, o SPTR, o Mediero. Com o Mediero, e tentei identificar-me porque eu não tinha capacidade, não me sentia com capacidade para ensinar, não é? Como é evidente, que eu vinha de um desporto, na parte esportiva entendia perfeitamente, não é? De resto, em termos técnicos, e o difícil muitas vezes não é só diagnosticar, é saber corrigir e saber ensinar. O saber ténis e o perceber ténis não quer dizer que saiba ensinar e saiba diagnosticar e saiba corrigir. E saiba tirar proveito, o máximo proveito, de um miúdo com as suas características. Porque eu digo sinceramente, embora a conversa não esteja muito por aqui, eu não gosto nada de ver algum treinador impor no ténis. Desculpem-me lá, eu já tenho 67 anos. A gente chega a uma idade, Estás à vontade, podes dizer o que quiseres. Pode dizer muita coisa. E aqui não há censura. Eu não gosto muito de ver um treinador impor o modo e a maneira de jogar num miúdo como ele acha que ele deve jogar. E nunca vai ao encontro daquilo que ele lhe dá. É importantíssimo para mim que seja primeiro o miúdo a dar-nos aquilo que ele tem e nós fazermos uma leitura e dizermos assim: vou tirar o máximo do rendimento das capacidades que tu tens. O livre-arbítrio. Eu acho que deve ser assim. Agora vou ajudar-te. Tu és bom nisto, eu vou-te ajudar. Certo? Mas eu a minha esquerda, tenta. Durante um jogo bate 15 esquerdas e bate 500 direitas. Certo? É um bocadinho isto que eu penso. E penso que assim se consegue. Eu tenho esta máxima que digo muito: campeão não é o que ganha os torneios todos, é aquele que atinge o seu limite. Esse é que é um campeão. Para mim é um campeão. Eu tenho um determinado limite. Eu consegui lá bater com a cabeça no teto do meu limite.
Pá, eu fui campeão, mas não ganhaste nada, pá, não, mas este é o meu limite, isto não dá para eu ganhar, mas consegui. Eu ainda hoje encontro às vezes na rua um rapaz que foi meu aluno, é advogado, e se calhar foi dos rapazes com menos jeito que eu tive aqui. Ele aqui há dias encontrou-me na rua e disse: professor, obrigado pelo prazer que o senhor me deu de eu conseguir jogar ténis. Eu sei que não jogava nada, mas era um prazer que eu tinha de chegar àquela hora do treino e aquela vontade que eu tinha, que eu mal acertava na bola, mas o prazer era tanto. Isso emociona-te? Muito, muito, muito. Emociona-me isso, emociona-me os êxitos. Eu estou, por exemplo, em casa na televisão e eu vejo um êxito de alguém e eu choro. Emociona-me muito o êxito. Um atleta português que conseguiu ser campeão do mundo, agora o Miguel Oliveira, nestas coisas que ele fez, emociona-me muito. E quando vês, por exemplo, um comentário como o Mauri Gomes, que foi campeão nacional, a dizer que tu és o ídolo para ele? Isso é uma surpresa total, porque ele é que é um craque. Mas sentes orgulho quando vês Sinto isto? orgulho, fico muito contente com isso. Ele se calhar vê-me como um ídolo, se calhar não só como jogador de ténis, mas pela minha maneira de estar, pela minha maneira de ser, sempre o abracei. Às vezes cheguei a encontrá-lo em Espanha a fazer um torneio, ele também estava a fazer um torneio, e eu dei um abraço, vai Mauri, e tal. Ele é que é um craque, ele é que é jogador, eu não sou, eu empurro a bola, empurro muitas vezes. Como é que reagem os teus colegas de futebol a verem que tu tens êxito no ténis? Quais foram os comentários quando viram Eles que tu... admiram muito, porque o ténis para eles, para a maior parte deles, é qualquer coisa que não lhes diz nada, nem têm noção nenhuma. Alguns têm, que batem umas bolinhas de ténis, mas a maior parte deles não têm noção, mas admiram pelos êxitos que eu tenho tido. Admiram muito. Eu sinto, às vezes não me dizem nada, mas eu sinto essa admiração. Como é que foi seres convocado para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Veteranos mais de 60 anos? Foi das melhores coisas que eu tive na minha carreira, que eu digo aqui muitas vezes no clube, que mais gostei. Não só por representar a seleção, pelo convívio, mas acima de tudo por ver. Foi na Croácia, em um mar, não fazia a mínima ideia, uma povoação pequena, mas era só ténis. Clubes de ténis, não sei quantos. Estádio de ténis impressionante. Hotéis, parte turística, mas era tudo ténis. Então tinham lá, eu não sei dizer quantos jogadores ao certo, mas para cima de 500. De todo o mundo. África do Sul, dos países mais longínquos, da Nova Zelândia, do Canadá, dos Estados Unidos e de todas as idades. E toda a gente com um entusiasmo brutal. Este desporto é qualquer coisa de extraordinário, que permite as pessoas irem até uma idade muito avançada. Se calhar, digo eu, quantos voltaranos não foram tomados, quantos anti-inflamatórios, para que a malta pudesse jogar, não é? Porque eu ainda estava, era o veterano, super veterano, não? Sim, super veteranos. Super veteranos, a mais de 65, eu estou no escalão mais baixo, não é? Mais de 65, mas havia lá escalões de 80, não é? E mulheres a jogarem com 80 anos, e a fazer os seus parzinhos, portanto havia muito anti-inflamatório ali, muita ajuda de comprimidos, mas excelente, adorei, vou ser sincero, adorei. Como é que tu, neste momento, quais são os teus planos para o futuro no ténis? Nós chegamos a uma altura, pá, eu sou um indivíduo, agora com esta situação nossa de pandemia, de confinamento, eu ainda tenho a aflição de estar tantos dias às vezes sem vir aqui ao clube. Pá, este fim de semana, normalmente ao fim de semana eu saio daqui, tenho uma quintazinha, vou para a minha quinta e tal, mas este fim de semana, por exemplo, estive aqui e eu não posso estar em casa sem vir aqui visitar o clube. Eu moro aqui perto, aqui ao lado. O que é que significa o Clube Ténis Guimarães para ti? É a minha segunda casa, sem dúvida. E as pessoas reconhecem, o presidente desta direção, opá, reconhecem isso. Reconhecem, faço parte da mobília, como queiram, porque, ó Pedro, eu estou aqui há 30 anos, eu durante mais ou menos 16 anos fui diretor desportivo. São muitos anos. Como entendes, passei por tudo neste clube. Situações muito difíceis, situações boas, situações muito boas, e portanto tudo por aqui se passou. Isto faz parte da minha vida. Grandes alegrias que tivemos, mesmo como equipe, nós fomos campeões nacionais de mais de 35, fomos campeões nacionais de mais de 45, estas alegrias em conjunto. Está aqui uma fotografia, olha ali. Quando fomos talvez 35, 45, já não sei, mas está ali ainda aquela fotografia.
isto são coisas que marcam, não é? Claro que ficamos tristes com algumas situações menos boas que se passam às vezes no clube, como na nossa vida. Na vida, pois. Como em tudo, não é? Guardas mais amigos no ténis ou no futebol? É mais fácil fazer amigos no ténis ou no futebol? Nos dois sítios. Claro que eu agora, amigos de futebol, já larguei o futebol há tantos anos, não é? Mas mantiveste amizades? Sim, muitos. Muitas vezes as amizades não eram duradouras porque nós andávamos a saltar muito uns clubes para os outros, não é? Convivíamos. Mas guardámos sempre recordações muito boas uns dos outros. Sempre. E no ténis, consegues fazer amigos? Tens amigos para a vida? Tenho muitos amigos. Eu considero a maior parte das pessoas, embora também não conviva muito, porque ultimamente não tenho feito torneios, mas eu não tenho rivalidades, não tenho ódios, não tenho situações de zangas, não tenho. Se uma vez por outra cheguei a ter, foram resolvidas. Dão-me bem com toda a gente. É mais importante seres uma boa pessoa ou um bom jogador? As duas coisas. Eu não gosto de perder. Isso, eu estou a falar aqui desta maneira. Eu sou, se calhar, dos indivíduos que mais sofre com a derrota. Não gosto. Fico... Mas também perde poucas vezes. Ultimamente tenho perdido poucas vezes porque não tenho jogado. Mesmo quando jogas, perdes poucas vezes. Isso é verdade, mas gosto... Portanto, custa mais quando perdes. Muito. A mim custa muito. Mas é importante. Olha, eu tive também lições daí. Nós temos que saber aprender com a derrota. Mesmo nós com a nossa idade, e eu com a minha idade, se eu perder com alguém, eu vou treinar mais. Eu quero treinar mais. Eu não quero perder, eu quero ganhar. Eu quero apresentar-me em melhores condições para ganhar e transmitir isso aos miúdos. Perdeste? Vamos tirar relações. Para que no próximo jogo não vais perder outra vez pelas mesmas razões. Não é? Temos de ser um bocadinho inteligentes nesse aspecto. Ferreira, obrigado pelo exemplo que és. Não só como jogador, como tenista, mas acima de tudo como pessoa e a forma como tu estás na vida, que é um exemplo para todos. Obrigado eu. E que tudo corra bem com este teu projeto. Está bem? Obrigado.